Olá, alunos da Faculdade SCOM. Estamos na unidade 3 da disciplina Métodos Quantitativos e Qualitativos, e nesta unidade 3 nós vamos abordar os métodos de natureza qualitativa na psicologia, né? Então, a pesquisa qualitativa em psicologia, ela busca compreender essa subjetividade, os significados e as experiências vividas pelas pessoas, em vez de quantificar comportamentos ou variáveis. Então, essa abordagem parte do pressuposto de que a realidade é construída social e historicamente e sendo, de certa forma, interpretada de maneiras diferentes conforme os contextos culturais, simbólicos e também individuais. Vamos falar sobre alguns fundamentos, né, da abordagem qualitativa. A perspectiva compreensiva e interpretativa seria uma, né, onde o foco está na compreensão profunda dos fenômenos e não em sua mensuração. O outro ponto seria a contextualização, né? Os fenômenos psicológicos são entendidos em seu contexto social, histórico e cultural. Tem a flexibilidade metodológica, né, que permite que o desenho da pesquisa seja ajustado conforme a complexidade do objeto estudado. A própria interação entre pesquisador e participante, onde o pesquisador é parte ativa na construção do conhecimento, reconhecendo a sua subjetividade dentro do processo. Segundo ponto, os principais métodos qualitativos em psicologia seriam as entrevistas em profundidade, né? Que elas permitem que o participante fale livremente sobre suas vivências e sobre os seus sentimentos. Podem ser semi-estruturadas, né, com um roteiro flexível, ou não estruturadas, mais abertas, utilizadas, por exemplo, para compreender trajetórias de vida, experiências com sofrimento psíquico, o próprio luto, a violência, entre outros. Temos os grupos focais, né, que são reuniões com pequenos grupos para discutir coletivamente temas específicos que são úteis para captar opiniões, experiências compartilhadas e dinâmicas sociais, muito utilizados na psicologia social e também comunitária. A observação participante, né, onde o pesquisador ele participa ativamente do ambiente estudado, registrando interações, comportamentos e contextos, né, comum em pesquisas com populações específicas, escolas, comunidades e instituições. Um outro ponto são os estudos de caso, né, que é a análise aprofundada de um único caso, né, de uma pessoa, de um grupo, de uma instituição, muito usado em psicologia clínica, psicanálise e psicologia do desenvolvimento. A própria análise do discurso, que investiga como os discursos, as falas, os textos, práticas, constroem significados e identidades, é fundamentada em teorias como o construcionismo, né, social, a psicologia crítica e a filosofia da linguagem, as narrativas, histórias de vida, foco na construção das identidades e na trajetória dos sujeitos a partir das histórias que contam sobre si mesmos, enfatiza os sentidos subjetivos e os marcos sociais que organizam a experiência. Quais seriam as vantagens da pesquisa qualitativa? As vantagens seria que permite acessar a complexidade da experiência humana, né? Porque ela vai dar voz aos participantes e valorizar a sua perspectiva, vai revelar aspectos simbólicos, emocionais e relacionais que métodos quantitativos não alcançam, é sensível à diversidade cultural e contextual. As limitações e os desafios ficam por conta dos resultados que não são generalizáveis, né, para toda a população. A análise pode ser mais demorada e exige interpretação cuidadosa, ou seja, a subjetividade do pesquisador pode influenciar os resultados, por isso exige rigor ético e flexibilidade.
Um exemplo prático, imagine uma pessoa, uma pesquisa, melhor dizendo, sobre o impacto psicológico da perda de um ente querido. A abordagem qualitativa permitirá ouvir relatos sobre o luto, sentimentos, crenças, mudanças de vida, né? A análise será feita buscando temas recorrentes, significados atribuídos e formas de enfrentamento. Os métodos qualitativos são essenciais para a psicologia porque ampliam a compreensão dos fenômenos humanos. Considerando a sua complexidade, sua subjetividade e contexto. Eles não se contrapõem à abordagem quantitativa, mas a completam, a complementam, oferecendo uma visão mais completa e humanizada dos processos psicológicos. Então, a preparação e coleta de dados qualitativos na psicologia é essa preparação, a coleta de dados nessas pesquisas exige um planejamento cuidadoso, sensível ao contexto e à complexidade dos fenômenos humanos. Ao contrário dos métodos quantitativos, que seguem protocolos rígidos e padronizados. A pesquisa qualitativa é flexível e valoriza a escuta ativa, a reflexividade e a interação entre pesquisador e participantes. Existem algumas fases que quero citar nesta unidade, fase de preparação para a pesquisa, que é a delimitação do problema e a definição dos objetivos. O pesquisador escolhe um fenômeno a ser compreendido em profundidade, exemplo, sofrimento psíquico de mulheres vítimas de violência. Aí formular questões de pesquisas abertas, exploratórias e não fechadas em hipóteses. A escolha do referencial teórico e metodológico, define-se a base epistemológica, o exemplo, a fenomenologia, a hermenêutica, a psicologia social, a crítica, escolhem os métodos adequados ao objeto, que seriam entrevistas, grupos focais, estudos de caso, entre outros, aspectos éticos, a elaboração do termo de consentimento livre e esclarecido, a submissão ao comitê de ética em pesquisa, quando isso é exigido, garantia de sigilo, anonimato, respeito e cuidado com a escuta de temas sensíveis. Muito planejamento na questão da amostragem, A amostragem é intencional ou por conveniência e não aleatória. Os participantes são selecionados por sua relevância para o tema e não para apresentar estatisticamente ou representar estatisticamente uma população. Pode-se usar o critério de saturação, parar de coletar dados quando novas entrevistas não trazem informação novas. A coleta de dados qualitativos é um momento de construção conjunta entre pesquisador e participante, em que o cuidado com a relação interpessoal e a ética da escuta são fundamentais. As próprias entrevistas, que podem, como eu falei agora há pouco, elas podem ser semi-estruturadas, com roteiro guia ou não estruturadas, ou seja, uma conversa livre, utilizando perguntas abertas, como você vivenciou essa situação, o que significou isso para você. Então é importante criar esse ambiente acolhedor, sem julgamentos, para favorecer o relato espontâneo. A questão dos grupos focais, reúnem 5 a 10 pessoas para discutir um tema, com mediação do pesquisador, usados para compreender discursos compartilhados, conflitos ou saberes coletivos. Podem incluir dinâmicas, vídeos ou perguntas provocativas como estímulos à conversa, à observação do participante ou não participante. O pesquisador acompanha o cotidiano de um grupo, anotando comportamentos, falas e interações, usa diários de campo para registrar suas observações e reflexões. Pode incluir observação em escolas, instituições, eventos e etc. Alguns documentos e materiais são simbólicos, podem ser analisados textos, cartas, diários, imagens, redes sociais, produções artísticas. Tudo isso são fontes ricas para entender as expressões da subjetividade em contextos culturais.
os instrumentos, os registros utilizados, né, as gravações de áudio ou vídeo com autorização, né, claro, para posterior transcrição, as transcrições textuais, que são a base para análise, né, cadernos de campo para anotações, impressões e reflexões do pesquisador, mapas conceituais ou esquemas para organizar as ideias emergentes. Postura do pesquisador deve ser ético, empático, escutador e reflexivo, precisa lidar com a sua própria subjetividade, né, e reconhecer que faz parte do processo. Deve manter um diário reflexivo, anotando como as suas próprias emoções e ideias interferem na pesquisa, né? Concluindo, a preparação e a coleta de dados qualitativos na psicologia exige mais do que técnica, exige sensibilidade, exige escuta ética e abertura ao inesperado, né? O pesquisador precisa estar preparado para acolher as narrativas dos participantes com respeito e profundidade, construindo junto com eles um conhecimento que vá além do visível ou do mensurável. Então essa foi a nossa unidade 3. Nos encontramos na próxima unidade. Bons estudos e até lá.